Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas, vós sois como sepulcros caiados. Por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Assim também vós por fora pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas, vós construís sepulcros para os profetas, enfeitais os túmulos dos justos e dizeis: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso confessais que sois filhos daqueles que matam os profetas. Completai, pois, a medida dos vossos pais. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. Hoje a igreja se alegra com a memória do grande doutor da igreja, Santo Agostinho. Santo Agostinho, o maior de todos os doutores, aquele que explicitou as Sagradas Escrituras, a teologia de São Paulo e foi arauto do amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Santo Agostinho, que foi batizado com 33 anos por Santo Ambrósio na Basílica de Milão, ele sempre resumiu tudo o que fez numa célebre sentença. Ele diz que o ser humano foi criado para isso: amor et amoris, amar e ser amado. À medida que um ser humano, uma pessoa, ela ama e sabe ser amado, ali nós temos uma pessoa realizada, porque Deus é amor e criou-nos para o amor. E enquanto nós não somos de Deus, vivemos no egoísmo, vivemos nas trevas, longe do amor de Deus, muito longe do amor de Deus. E hoje em dia nós vamos vivendo assim, parece que tudo é amor, né? Todo romance é amor, todo filme é amor, todo relacionamento é amor, todo um sentimentozinho é amor, tudo é amor. Mas o que é amor? O amor é uma pessoa. O amor, ele se revela na história, ele irrompe a história do ser humano. 1 João capítulo 4, versículo 8: Deus caritas est, Deus é amor. E se a gente não encontrar esse Deus que é amor, também estamos longe da verdade. Santo Agostinho buscava a verdade, e buscando a verdade, ele estava procurando o amor. Mas enquanto a graça de Deus não age, Santo Agostinho trocava o verdadeiro amor pelas concupiscências com as mulheres, e trocava a verdade sem nenhuma sombra de erros, que é a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e dos apóstolos, pelas várias filosofias que seguia. O corpo humano, o ser humano, é dotado de corpo e alma. Então, quando uma pessoa não encontra Deus, ela vai se perdendo em relacionamentos, em falsos amores. Enquanto ela não encontra Deus, ela vai se perder nas seitas e nas ideologias. Santo Agostinho viveu as duas misérias, a do corpo e da alma. O seu corpo, que era escravo das suas paixões, a sua alma, que era escravo das meias verdades, das falsas doutrinas. Mas atrás de Santo Agostinho tinha uma grande mulher, Santa Mônica. Sua mãe não desistiu dele, rezou, intercedeu dia e noite sem cessar para que o seu filho encontrasse a verdade. E quando ele encontrou, ele exclamou:
tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Eis que estava dentro e eu fora. E ele vai escrever: o coração do ser humano, do homem, permanece inquieto então, enquanto não repousa em ti. Uma vez que Santo Agostinho encontra a verdade, ou melhor, ele mesmo disse, não somos nós que encontramos a verdade, é a verdade que nos encontra. Não somos nós que convertemos, é Deus que nos converte. Mas aquele que te criou sem ti, não te salvará sem ti. Deus precisa do nosso assentimento, Ele precisa do nosso sim. E pobre de nós, que já nascemos praticamente batizados, né? Nascemos, já fomos batizados, a mamãe, o papai, a família já colocou na primeira Eucaristia, primeira comunhão, crismou, casou, e depois vai vivendo aquele cristianismo miserável. Porque celebrar Santo Agostinho é celebrar a conversão do intelecto. Sabe por que nós não somos mais santos? Porque a nossa inteligência não se converteu. E é preciso aprofundar cada vez mais aquilo que a gente tem de mais sublime, que é a nossa inteligência. O que nos faz diferente dos macacos é a nossa inteligência, é a nossa alma. Porque a nossa inteligência, ela provém da nossa alma, que é a imagem e semelhança de Deus. E aquilo que a gente tem de mais alto, que é o nosso intelecto, ele precisa ser entregue na busca de Deus. E isso foi a vida de Santo Agostinho, tanto antes da conversão, com os seus tropeços, mas muito mais, belamente, sumamente mais, depois do seu batismo. Quero ler um trecho onde, num livro antigo, o Ano Cristão, vai nos mostrar a conversão de Santo Agostinho. Ele diz assim, né? Um livro belíssimo que trata da vida dos santos, chamado O Ano Cristão, página 411, no volume 8. Estando um dia em seu quarto com o seu amigo Alípio, entrou Ponciano, que era amigo de ambos. Viu em cima da mesa as epístolas de São Paulo, de que se mostrou muito edificado. E como era um cavalheiro muito cristão, tomou daí a ocasião para falar da assombrosa vida de Santo Antão e da multidão de mosteiros que povoavam os desertos, e da admirável conversão de 2 oficiais do imperador romano, que, lendo a vida deste grande santo, Santo Antão, o anacoreta do deserto, imediatamente voltaram as costas ao mundo e abraçaram a vida cenobítica, entregando-se à oração e penitência. Despediu-se Ponciano. Agostinho, visivelmente comovido do que acabara de ouvir, levantou-se e, voltando-se para o seu grande amigo Alípio, disse-lhe, em tom de voz que denotava o muito a graça que trabalhava no seu coração: que isto, Alípio, em que nos detemos? Levanta-se os indoutos e arrebatam-se o céu. E nós, com toda a nossa ciência, andamos sempre de rastros pela terra, porque eles foram mais sensatos do que nós. Não ousamos nós sê-lo também como eles? E porque eles foram adiante, teremos nós vergonha de segui-los? Dizendo isto, saiu do quarto arrebatadamente, e, admirado Alípio de tão estranha mudança no seu amigo, foi seguindo até o jardim. Ali sentou-se Agostinho e entrou a desabafar em lágrimas e suspiros. Mas, não tendo toda a liberdade que desejava à vista do seu amigo, levantou-se e, sem dizer palavra alguma, dirigiu-se para a parte mais solitária do jardim. Lançou-se ao chão, debaixo da figueira, e, desatando em uma torrente de lágrimas, começou a exclamar com voz entrecortada de soluços: até quando, Senhor? Até quando?
Até quando terei de experimentar os efeitos da vossa indignação? Até quando deixarei sempre para amanhã o que eu posso fazer hoje? E se amanhã? E se amanhã? Por que não nos deste o agora? Por que amanhã? Por que não fazemos agora? Ao pronunciar isto, ouviu uma voz milagrosa que lhe dizia: toma e lê, toma e lê, toma e lê. Atônito com o que ouvia, levanta-se, volta a procurar o amigo, toma nas mãos as epístolas de São Paulo, que tinha deixado ao pé dele, abre-se e depara-se com essas palavras. Romanos capítulo 13, versículo 13. Despojai-vos da dissolução, das orgias, das imundícies, revesti-vos de nosso Senhor Jesus Cristo, e não cuideis da carne, que toca às concupiscências. Mal acabou de ler a última palavra, logo se conheceu superior a todas as irresoluções e se viu em grande tranquilidade. Alípio, igualmente movido, quis ser seu companheiro na nova vida. Retirando-se os dois dali, foram ter com Santa Mônica e lhe referiram tudo quanto se tinha passado. Foi inexplicável a alegria de Santa Mônica, especialmente quando ouviu de seu filho que já não pensava mais em casar com a mãe do seu filho, mas no retiro e na solidão se entregar. Para melhor se dispor a fim de receber o batismo, retirou-se Agostinho a uma casa de campo perto de Milão, em companhia de sua mãe, de seu filho Adeodato e de seu amigo Alípio. Nesse retiro compôs o livro Contra os Acadêmicos, o Tratado da Vida Feliz, a Imortalidade da Alma, da Ordem e da Providência e os Solilóquios. Passava quase a metade da noite meditando nas verdades da fé católica, Santo Agostinho é católico, da planta dos pés ao último fio de cabelo, por dentro e por fora, até no mais profundo das medulas, nós temos um prelado, um bispo católico, porque toda conversão autêntica é ao catolicismo. É impossível que um intelecto se converta nesta terra e não seja católico. Escreveu Santo Ambrósio que tinha manifestado a Santa Mônica uma alegria singular por aquela conversão, dando-lhe conta da disposição em que se achava e pedindo-lhe suas santas instruções para preparar-se para o sagrado batismo. No princípio da quaresma do ano 387, está vendo? Como que as pessoas, a partir de Martinho Lutero, querem inventar uma outra igreja, uma outra religião cristã? Como? Me diga. No princípio da quaresma de 387, voltou a Milão, onde foi batizado por Santo Ambrósio no sábado santo, em companhia de seu filho Adeodato e do seu grande amigo Alípio. Disse que naquela soleníssima função compuseram Santo Ambrósio e Santo Agostinho o cântico, o hino Te Deum, em ação de graças por uma conversão que tinha uma grande alegria, enchido de gozo toda a Igreja Católica, e que era uma insigne vitória contra o inferno. Contava então Santo Agostinho 33 anos. Elevado pelo batismo à dignidade de Filho de Deus, resolveu conservá-la toda a vida com pureza de costumes e regramento de vida, de toda a sua conduta, mas considerando que o espírito do mundo podia servir-se do embaraço a seus intentos, tomou o partido de retirar-se, resolvido a procurar na África aquele lugar que lhe parecesse mais propósito para chorar os seus pecados, procurar conhecer a Deus, amá-lo, servi-lo e fazer as suas penitências.
partiu de Milão em companhia de sua mãe, demorando-se no porto de Óstia à espera da embarcação. Aí perdeu a sua querida mãe, Santa Mônica. Não pôde recusar o tributo de ternas lágrimas daquela que tanto havia chorado por sua conversão durante a vida e agora partia ao paraíso. Concluídos os funerais de sua santa mãe, passou a Roma com o ânimo de se demorar um pouco ali naquela cidade, empregou todo na conversão dos maniqueus. Santo Agostinho foi um santo incansável. Morreu com 84 anos e quando estava perto da morte, querendo rever as suas obras, reler as suas obras, ele disse assim: olha, que entre nos meus aposentos, já doente, entre nos meus aposentos somente o padre para me trazer a Sagrada Comunhão e o médico para me ver a saúde, porque eu vou fazer uma releitura de todas as Sagradas Escrituras, do Gênesis ao Apocalipse. Ai, padre, o senhor quer que eu seja Agostinho, padre, que eu fico lendo o dia inteiro? Eu tenho que trabalhar, tenho que fazer comida, fazer arroz, pagar conta. Como é que eu vou fazer isso, padre? Santa Mônica não era Santo Agostinho, era uma mãe de família, mas que punha toda a sua liberdade, sua força, seu bem-querer em conhecer e amar a Deus. Seja a senhora uma mãe de família, uma avó, uma tia, uma viúva, um jovem, uma jovem, seja você um estudante, um acadêmico, seja você padre, bispo, seminarista, o que importa é que a gente não perca mais tempo. Peçamos a Deus, nesta memória de Santo Agostinho, a conversão do nosso intelecto, porque aonde vai a nossa inteligência, aí vai a nossa vontade, e onde está a nossa vontade, está toda a nossa pessoa. Por que que não somos mais santos? Porque a inteligência ainda está obscurecida pelas trevas do erro, e a nossa vontade está escravizada pelas concupiscências. 1 João capítulo 2, versículo 14 e 15. Não ameis o mundo nem as coisas do mundo, porque tudo aquilo que procede do mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida, não provém de Deus, mas do mundo. O mundo passa com as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. Padre, o que é concupiscência da carne? É você querer achar o amor da sua vida, que é Deus, nos outros, e às vezes até de forma desregrada. O que é concupiscência dos olhos? É você querer achar o porto seguro, o paraíso aqui na terra. Daí todas as ideologias, né? Desde lá do gnosticismo, maniqueísmo, até o comunismo dos nossos dias, essa tecnocracia globalista que nos escraviza. Todo esse sistema financeiro onde nós somos escravos. Soberba da vida. Soberba da vida é você bastar a si mesmo. Santo Agostinho viveu 33 anos olhando para si, achando que ia encontrar a verdade nos filósofos e nas páginas dos livros. Soberba da vida é a gente querer ser independente da Igreja Católica. Não existe conversão do intelecto sem ser uma conversão ao catolicismo. É isso que Santo Agostinho quer mostrar para o mundo hoje. E todo o nosso ser, toda a nossa vida deve ser entregue para amar esse amor que nos amou primeiro e nos prepara a felicidade eterna no céu. Amanhã eu continuarei, para não delongar, eu continuarei a falar da teologia da história de Santo Agostinho. Agora eu vou parar por aqui. Mas o certo é que existem 3 juízos, né? Quais são os 3 juízos de Deus? Deus que julgará a alma imediatamente após a morte, Deus que julgará todo o universo no juízo final, onde todos saberemos por que os que estão no céu
foram para o céu, é a retribuição, a justiça, e nós vamos saber por que aqueles que estão no inferno foram para o inferno. É a retribuição também que Deus fará a respeito da sua justiça. Só que algo muito importante que eu não vejo nenhum teólogo dizer, nenhum pregador dizer, é a respeito do juízo das nações. Santo Agostinho dizia que as nações precisam ser julgadas nessa vida, porque as nações não podem ser julgadas na eternidade. O Salmo 149 fala do juízo das nações. As Sagradas Escrituras falam do juízo das nações. E o juízo das nações parece que está muito próximo, porque a Bíblia chama esse período do juízo das nações de grande tribulação. Amanhã nós falaremos sobre isso, porque amanhã é dia de São João Batista, um grande profeta. Santo Agostinho diz, na sua Teologia da História, Cidade de Deus, Civita Dei, 2 amores erigiram 2 cidades. Uma, os homens amaram tanto a si mesmos, a ponto de menosprezar Deus. É a Babilônia, a prostituta, a cidade terrena. A outra cidade, os homens amaram tanto a Deus, a ponto de menosprezar a si mesmo. É a Santa Igreja, a Jerusalém Celeste, a cidade do alto. 2 amores constituíram 2 cidades. Um amor insano por si mesmo, a ponto de se perder no inferno. Um amor doado, refletido, acolhido, a ponto de dar a vida em sacrifício, seja ela por morte natural, como foi Santo Agostinho, ou seja, pela mão dos homens, como foi com todos os mártires. A verdade é uma só, meus irmãos: o que você já ama na terra é o que você vai amar por toda a eternidade. Que Santo Agostinho nos ensine a ser católicos, porque ele mesmo dizia, olha que extraordinário, hein? Ele mesmo dizia: eu não creria nos evangelhos se isso não me remetesse à autoridade da Santa Igreja Católica. Santo Agostinho sabe que as Sagradas Escrituras, que o Novo Testamento, ele provém do catolicismo, da tradição dos apóstolos. E São Paulo hoje está falando de tradição, né? As pessoas parecem que querem ser católicas por si mesmas, né? São Paulo está falando de tradição e falando de forma clara. Na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 6 seguintes: nós vos ordenamos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos afasteis de todo irmão que se comporta de maneira desordenada e contrária à tradição que de nós receberam. Bem sabeis como deveis seguir o nosso exemplo, pois não temos vivido entre vós na ociosidade. São Paulo recebe o Evangelho por revelação divina e vai até São Pedro, até São Tiago e São João. Em comunhão com os apóstolos, ele anuncia o Evangelho na única, eterna, perene e insondável tradição da Igreja. É nesta tradição que Santo Agostinho se converte. E a partir desta tradição que ele vai interpretar as Sagradas Escrituras e também fazer parte desse magistério como o maravilhoso e eterno bispo de Hipona. Saibamos de onde recebemos a fé, acolhamos no hoje da nossa vida e peçamos, pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, São José, Santo Agostinho e Santa Mônica, a conversão do nosso intelecto. O mesmo Agostinho diz: é preciso conhecer para crer, mas é preciso crer para melhor conhecer. Dá-me a graça, Senhor, de amá-lo, de fazê-lo conhecido como é o meu dever. Dá-me o que me mandas, depois manda o que tu queiras de mim, Senhor. Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Choremos os nossos pecados, arrependamos dos pecados da carne
concupiscência da carne, porque Santo Agostinho nunca deixou de chorar os seus pecados da vida passada sem Deus. Deixemos de crer em qualquer bobagem, em qualquer vã filosofia que vão dizendo por aí. Ainda mais nesse tempo de internet, né? Imagina se Santo Agostinho vivesse no tempo da internet. O que tem de louco, de doido em matéria de doutrina, você não faz ideia. Tem gente que não saiu da casinha não, já saiu da órbita da Terra e ensinando as coisas. Por exemplo, dentre tantas sandices, por exemplo, esta vibe aí, né, de extraterrestres. Agora está na moda extraterrestres, OVNIs, está na moda. Mas por que eles estão falando tanto disso? Em mídias abertas, em podcasts e etc. Por que eles estão falando tanto disso? Porque a pauta OVNI faz parte do satanismo, para confundir os mundanos na hora que Deus começar a dar verdadeiramente os sinais que vêm da sua mão. Sinais esses que Jesus prometeu no Evangelho. Haverão vários sinais no céu, como Nossa Senhora em Fátima. Em Fátima, Nossa Senhora, ela disse que haveria um grande sinal no sol, e o sol começou a girar no meio de 70 mil pessoas. Sinais fidedignos, sobrenaturais, que partem das mãos de Deus. Mas com o crescimento dessa internet, estão pululando as notícias de extraterrestres, de OVNIs, de seres inteligentes que vão invadir a Terra. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. O que tem de, entre aspas, mestres e doutores, cientistas, gente dentro de igreja, seja protestante ou católico, que crê em extraterrestres, você não faz ideia. Não existe essas sandices. Santo Tomás de Aquino e Santo Agostinho são unânimes. Todas as criaturas de Deus, tudo aquilo que Deus criou, minerais, vegetais, animais, homens, ser humano, homem e mulher, e os santos anjos, tudo que Deus criou, toda a criação de Deus está revelada no livro do Gênesis. Quem acha que tem inteligência fora da terra, ocorre em erro, num erro gravíssimo. Se tornou uma agenda globalista para confundir os incautos e até aqueles que se dizem crer em Deus nesses tempos onde nós vivemos, que parece muito claro que estamos perto do juízo das nações. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória. Com alegria cantemos o nosso ofertório.